pelo vosso orgulho, mas porque subordinastes os vossos planos, a vossa inteligência, e a vontade ao critério do alto. Que Deus ilumine os vossos caminhos, que vos dê energia para a realização das grandes obras. Deus vos proteja. Até. José Dácio. Em 24 de setembro de 1937. A fé é uma. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, o Mestre divino que acalenta e agasalha em seu seio todos os seus filhos, sem distinção de credos ou de crença, sem separatividades. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É essa fé que sempre alentou a minha alma quando encarnada num corpo de carne, e que hoje alenta o meu espírito, desprendido da matéria, existe em toda a terra. Meus irmãos, minhas irmãs, vós não tendes diante de vós, neste instante, um espírito que tivesse professado a vossa crença. Vós não tendes em vossa presença um dos vossos. No entanto eu aqui estou, como vossa irmã, crente em Jesus, amante do meu Deus, e conhecedora da grande verdade, que a fé une todos os homens, que a fé é o estandarte que agasalha todos os espíritos, norteia todos os bem-intencionados. Por isso vos digo, vós espíritas que tendes fé, sois meus irmãos, eu, católica irmã, criatura a quem o mundo nesta hora exalta merecidamente, porque aquele que na terra procura cumprir seu dever, não merece elogio. Há 18 anos passados deixei a terra para a pátria do além. Não levei remorsos na minha consciência, mas a certeza de que pouco fiz na vinha do Senhor, e os homens que apreciam meus atos, hoje, na terra, não devem elogiar aquilo que partiu do íntimo da minha alma, nem devem enaltecer o pouco trabalho que as minhas pobres mãos puderam realizar. Meus amigos, vós que trabalhais numa casa espírita, e que tendes responsabilidade direta sobre aqueles que aqui penetram e se educam, que aqui vivem, compreendei, a crença é uma só, porque Deus estende sua misericórdia em todo o infinito, e Jesus ama todas as criaturas. Compreendei a religião sobre este prisma. Meus amigos, não odieis jamais aqueles que não sabem crer, perdoai as fraquezas dos dirigentes de outros rebanhos, que sacrificam as ideias cristãs a esses preconceitos sociais, que nada valem. De que serve procurar ocupar grandeza na terra, tronos, ter o peito coroado de condecorações, receber medalhas, incenso, votos de louvor, tudo isso, se nada disso o Nazareno recebeu, se ele foi humilde e bom, se não teve onde repousar sua cabeça, se amava os pecadores, se os admoestava com doçura, e procurava encaminhá-los para o redil. Meus amigos, sejamos irmãos. Oremos por todos aqueles que não compreendem a grandeza da fé. A fé não tem pátria, não tem escolha, a fé é para todos aqueles que sabem crer. Quanto é triste, quanto é doloroso, lutar em nome da fé, questionar, discutir por causa da fé em Jesus. Ele, o manso Cordeiro de Deus, que apontou sempre o caminho do perdão, da mansidão, para todos os seus filhos. Por causa do nome de Jesus separam-se irmãos, e pensam que isso é amá-lo, mas se enganam, porque Deus não entende o amor dessa forma. Quem ama vive perto do objeto amado. E se amais a Jesus, não vos aparteis dele por essa malquerença aos vossos irmãos. Aqui estou, pobre e religiosa, a quem o mundo procura glorificar, mas cujos votos de louvor não a podem atingir, pobre espírito, tão fraco, tão sem luz, tão imperfeito. No entanto, essa certeza eu tenho dentro da minha alma e a externo, em vossa presença, testemunhas insuspeitas que sois, porque sois espíritas. Eu amo a meu Deus sobre todas as coisas, e a vós, o meu próximo, como Deus me ordena. Dizei, lá fora, Zelia, aquela a quem vós amais, e a quem buscais entronizar num trono que não lhe pertence, Zelia, o pobre espírito que viveu na terra e procura se adiantar no além, esteve em uma sessão espírita, podeis acreditar, porque sou testemunha. Dizei, meus irmãos, dizei, e fazei compreender que, católicos,
protestantes, espíritas, todos são irmãos, porque Deus é um, Pai de todas as criaturas. E que uma vez para sempre morra o egoísmo no coração do homem, desapareça o orgulho, conheça-se a grandeza das almas puras, levante-se humilde, porque aquele que se humilha e aceita sua condição tal qual é, merece a benção de Deus, porque não se orgulha. Sede pequeninos, disse o Senhor, se quereis ser grandes. E vós, que vos sentis melhor na terra, bem colocados no seio da sociedade, nunca amesquinheis o pequenino, levantai-o da sua humildade e chegai-o a vós, porque nesses corações é muito amor, nesses intelectos é muita sabedoria. Meus irmãos, sou vossa irmã. Amo-vos de toda a minha alma, e desejo o progresso de todas as instituições de caridade, sem distinção de credo, de fé, porque a fé é uma só. Salve o espiritismo cristão! Deus vos guarde. Zelia. Em 24 de setembro de 1937. Um brado de além. Espíritas, vós que sois os arautos da palavra divina, os mensageiros do espiritismo na terra, portadores da nossa vontade, propugnadores da excelsa doutrina, vós, que sois os clarins que levais adiante as notas que vos inspiramos, para que os homens as recebam e delas tirem os conhecimentos necessários à vida terrena, vós, que vos encontrais apostos nas vossas tendas de trabalho, bem intencionados, procurando fazer o bem, compreendei a vossa posição na terra. O clarim soa. Suas notas estridentes são ouvidas por quantos delas se acercam, e ainda a grande distância é possível perceber o seu clamor, a nota que chama postos, vibrando com toda a potencialidade de sua força. Mas o clarim repete aquilo que seu inspirador lhe transmite, e, se vós sois, realmente, os arautos, os clarins do Espiritismo, deveis repetir o que vos ensinamos, demonstrando, em vossa vida cotidiana, que os nossos ensinamentos encontraram em vós, não somente o eco, mas a realização do pensamento que os ditou. Meus amigos, espíritas que sois, não vos amedronteis por verdes o horizonte carregado de nuvens plúmbeas que assustam os fracos. As previsões terríveis que vos chegam aos ouvidos fazem enfraquecer a fé. Que não seja assim. Colocai-vos, em vossas tendas de trabalho, sempre à vanguarda da pregação espírita, e lembrai-vos sempre de que assim como a palavra soa à distância, igualmente os atos aparecem nítidos perante aqueles que vos observam. Não se trata apenas de ouvir, trata-se de ver. E, se a vossa palavra, a vossa teoria, a vossa filosofia, que não é outra senão a nossa, é ouvida e compreendida pelos que ainda não sabem da doutrina, mais alto, mais vibrante, mais eloquente, mais positivo fale o exemplo da vossa vida. Muitos não se dedicam à propaganda porque lhes falta a qualidade essencial para o fazerem de viva voz. São silenciosos, mas suas vidas valem como um testemunho eloquente daquilo que outros pregam. Bom seria que todo aquele que lê, que estuda, que se interessa pela publicação de livros e que faz o possível para que outros creiam, pudesse demonstrar, pela sua vida positiva e clara, que a fé é aquilo que ele exemplifica e não somente o que prega. Arautos do Evangelho do Cristo, espíritas, não separeis o Evangelho de Espiritismo, se o fizerdes, errareis. Espiritismo e cristianismo podem e devem viver juntos. O espiritismo que não se baseia na ciência do Cristo, que se afasta dos seus postulados e negligencia os mandamentos divinos, é, tão somente, uma ciência que revela a vida além da morte, nada mais. Não vos interessa saber simplesmente que a vez de viver depois que o corpo morrer, não é apenas isso só que vos preocupa. Mais que tudo isso, interessa-vos saber que lugar ocupareis na comunhão dos espíritos, quando o vosso deixar o invólucro carnal, que será feito da vossa alma, após a derrubada do corpo. Que viveis depois da morte, vós o sabeis. Mas também vivem o réprobo, o assassino, o mau, os maiores criminosos, todos eles vivem depois da morte.
Espiritismo não quer simplesmente pregar estas coisas, porque o mundo já as conhece, finge não saber, mas não ignora que, após a morte do corpo, o espírito permanece vivo. Assim pois, a vossa pregação não se deverá limitar unicamente à imortalidade do espírito, cumpre, antes do mais, dizer como se deve e se pode viver bem depois da morte. Não será procedendo mal na vida terrena que o espírito conquistará, no além, um lugar onde tenha paz, tranquilidade, e onde realize o seu progresso. Vivendo bem na terra, suportando as dores, privações e provações, compreendendo o porquê da existência terrena, enfim, realizando alguma coisa de positivamente bom no meio em que habita, é que o espírito obterá a classificação correspondente no além. Assim, meus amigos, mais uma vez repito, espíritas arautos da palavra espírita, compreendei a posição que ocupais na terra, em frente a esse movimento que vem convulsionando o mundo inteiro, não vos iludais. O espiritismo ganha terreno todos os dias, mas não vos empolgueis apenas pela questão numérica, não vos limiteis à conquista da popularidade, não deprecieis a fé alheia, para elevar a doutrina que abraçais. Tratad de mostrar a superioridade da vossa crença pelo fato de ela poder extinguir o homem velho e fazer dele nascer o homem novo, pela reforma do caráter que ela pode operar no homem, fazendo-o desprezar as glórias e orgulhos mundanos, para viver humilde e bem, praticando o bem todas as vezes que se apresentar a oportunidade. Meditai, refleti, e lembrai-vos de que, para se ser um verdadeiro espírita, é necessário que se seja um bom cristão. Deus vos ilumine. Romualdo. Em 28 de setembro de 1937. Um outro aspecto da caridade. Meus amigos, paz. A vez de permitir que eu diga alguma coisa sobre um ponto não explanado neste momento, a caridade que o caridoso deve ter consigo mesmo. Por enquanto, tendes estudado a caridade material e espiritual de uns para com os outros. Eu me quero referir à caridade para com a própria pessoa caridosa. E explico, vós sabeis que sois corpo e alma, que deveis ao vosso espírito toda a atenção, para que ele se desenvolva e progrida, e que deveis, também dar ao corpo material todo o cuidado, toda a atenção, para que não lhe falte a capacidade, para cumprir facilmente aquilo que dele espera o espírito que o rege. A pessoa que se consagra exclusivamente ao bem do espírito, esquecendo-se da parte material do seu ser, não está sendo caridosa para consigo mesma. E a caridade para consigo mesmo consiste em cuidar do corpo e da alma. Claro que o espírito tem toda a preponderância sobre a parte material do ser. Isso, porém, de forma alguma vem preterir os direitos da matéria. Meus amigos, o nosso corpo material necessita de ser cuidado para poder cumprir sua tarefa na Terra. Quem descurasse das atenções devidas ao invólucro do seu espírito, procederia mal. A higiene aí está, com todos os seus preceitos, ensinando a criatura a cuidar do que lhe pertence. A profilaxia indica o meio de evitar as moléstias, e a medicina procura curá-las. Tudo isso é aceitável, é tudo muito acertado. Entretanto, o fanático acha que não faz mal, que o corpo pode ir de qualquer forma, desde que o espírito seja cuidado, tudo mais é secundário. Erra. Porque ninguém lhe diz que coloque as necessidades materiais acima das espirituais, mas sim que coloque essas necessidades nos seus respectivos planos. Nem o espírito tem o direito de usurpar o que pertence à matéria, nem a esta é lícito sobrepujar o espírito. Convém, portanto, aconselhar a criatura mal orientada quanto a este assunto: dá ao teu corpo o pão necessário para que se alimente, cuida do seu asseio, não o deixes desfalecer por falta de tratamento, dá-lhe o repouso necessário, exige dele, em trabalho, somente aquilo que possa dar. Nunca exorbites, para que não exceda suas possibilidades, e evita, quanto possível, o contágio de moléstias que lhe venham prejudicar a marcha da saúde. Trabalha, sê econômico, vive em paz,
Dá conforto ao teu organismo e exige dele razoavelmente o que te possa dar. Quanto ao espírito, alimento do pão espiritual, que é o pão da vida, dá-lhe as luzes da instrução, para que não fique obscurecido da ignorância, esclareça-o pelos preceitos do Evangelho, fornece-lhe o preparo que a terra lhe pode dar no que diz respeito às ciências, artes e todos os demais estudos necessários à boa cultura, disciplina-o, para que não se envaideça, coloca-o, enfim, na posição de progredir diante de Deus, que ele cresça pela humildade, que a ninguém despreze, que não se considere a ninguém superior, e saiba que, assim como é formado à imagem e semelhança do Pai, igualmente o são os outros espíritos. Avança na senda do progresso, quanto mais rápido te for possível, mas nunca à custa do sacrifício alheio. Assim, meus amigos, a caridade tem mais este ponto de vista, cuidar de si próprio. As pessoas abnegadas naturalmente colocam os outros na sua frente. Nem eu combato essa virtude, mas quero dizer que o desprezo por si próprio, o pouco caso pela saúde constituem um crime, um pecado. Ninguém se deixe esmorecer, porque, quando o corpo desfalece, o espírito não encontra robustez bastante para poder agir, fica como a criatura enclausurada em casa que ameaça a ruína. Acaso vos sentiríeis seguros, meus amigos, num lugar onde estivesses, a cada passo, correndo o risco de sucumbir sob as ruínas da casa? Teríeis tranquilidade para isso? Certamente não. Quereis viver numa habitação sólida, segura, de forma que a vossa vida não corra perigo. Pois bem, o espírito gosta, igualmente, de encontrar no corpo a robustez necessária, para se poder expandir. Claro que eu não discuto os casos das provas, elas merecem outro estudo inteiramente à parte. Assim vos digo, meus amigos, caridade para convosco mesmos, tratai-vos nas vossas moléstias, alimentai-vos, para vos fortalecerdes, e dai sempre preferência às necessidades espirituais, para que o espírito não se escravize à matéria. Caridade para convossos semelhantes, para convosco mesmos, é o que eu desejo e espero, tenhas compreendido nessas palavras toscas que acabo de pronunciar. Deus vos inspire, Deus vos anime sempre, meu nome. Talvez esquecido por todos vós. Antonieta. Em 28 de setembro de 1937. Ouçamos a voz do além. Amigos e irmãos, filhos do mesmo Deus e do mesmo Pai, permita a Jesus que a sua paz habite em vossos corações. Agita-se a coletividade espírita, a imaginar dores atrozes, sofrimentos terríveis, anunciados pelos humanos. Rebanho do Senhor, ouve a voz daquele que vem de lá da pátria além campa, do mundo da verdade, para te cientificar de que tu, em qualquer circunstância da tua vida, ou na terra, ou no espaço, serás sempre vivo. Mais uma vez te afirmo, as provações, as dores, se não são para desejar, porque isso é excesso de zelo, são todavia para serem recebidos com gratidão, porque são elas que atiçam o espírito para o caminhar na terra, aproximando-se do ponto central para onde tem realmente de convergir. Meus amigos, nada vejo de sombrio nos horizontes espirituais. Vejo sim, a realização das profecias proferidas pelo Mestre dos Mestres, quando aqui esteve nesta terra que hoje é vossa. Muitos de vós, que aqui vos encontrais, palmilhastes naquela época mesmo estrada em que ele caminhou. No tempo em que Jesus aqui esteve, quantos de vós, meus amigos, fizeram parte do cortejo que o levou até o cimo do Calvário? Alguns apodando-o, fazendo coro com os malfeitores que o perseguiam, outros religiosamente contritos, suportando dentro dos seus pequeninos corações mágoa maior do que aquela que eles poderiam suportar. Meus amigos, escutai-me, o Jesus de ontem é o Jesus de hoje. E ele nunca será o Jesus de amanhã. Jesus é sempre o mesmo Jesus. Se naquela época de aflições e dores, naquela época em que a religião tinha uma mescla de santidade e outro tanto de perfídia,
Jesus sempre esteve ao lado do fraco, protegendo, aconselhando, lutando para que se erguesse do nada e fosse alguma coisa. Se naquela época Jesus tudo fez pela humanidade sofredora, por que motivo nos tempos atuais há de abandonar os seus filhos, seu rebanho? Porque, meus amigos, Jesus estará sempre perto, todas as vezes que vós o quiserdes. Cerrai os ouvidos às doutrinas mundanas, fechai os vossos corações aos sentimentos de represália. Não dê espaço a comentários que venham prejudicar a evolução do vosso espírito. Orai sempre pela paz universal, porque todos que pertencem a esta ou aquela facção são filhos do mesmo Deus e do mesmo Pai. Quanto é doloroso perceber que irmãos entre si não se sabem amar, que se odeiam, que se detestam e procuram, tanto quanto possível, fazer mal a si mesmos. Meus amigos, ferir um irmão é cortar uma veia no próprio braço, derramar seu próprio sangue. Espíritas, que me ouvis, congregai-os em prece, orai, pedi a Jesus que esteja à frente de todo esse movimento espírita, para que ele tenha realmente cunho de um movimento cristão. Orai e vigiai, são as palavras divinas, os conselhos que vos trago, que vos dou, certo de que não desprezareis a palavra humilde daquele que tanto vos amou, procurando sempre encaminhar-vos pela senda do bem. Jean-Marie Vianney. Em 1º de outubro de 1937. Testemunho de felicidade. Meus irmãos, venho desse mundo além, onde moro, onde procuro ser útil aos meus semelhantes, buscando falar convosco, como nos tempos antigos fazia, sempre muito modestamente, porque não tenho luzes para me expandir. Sou um espírito que deseja o bem, e muito bem quero realizar, neste asilo, mas sou um espírito pouco adiantado, de fraco entendimento. Somente, o que tenho muito grande, é o amor por todos vós. Houve um tempo em que ocupei humildemente o meu lugar em vosso meio. Frequentei o asilo com amor, e não é a primeira vez que aqui me manifesto, saudosa da vossa presença. Volto, hoje, e venho dizer-vos, meus irmãos, sobretudo vós, mulheres, como eu fui, sofredoras muitas na alma e no corpo, a vida do além, reserva para todos vós, minhas amigas, daquele tempo, tanto conforto, tanto alívio, tanto bem-estar, que, tendo essa certeza, se sofre com mais coragem. Há entre vós, amigas daquela ocasião, atribuladas com preocupações que lhes dizem respeito, pelos embaraços materiais da vida. Outros, por causas morais, por moléstias em criaturas que estimam, que as obrigam a se afastar da casa, do lar, para se internarem em lugares, onde o tratamento físico é ministrado, no intuito de beneficiar o corpo, muito embora o trabalho espiritual seja sempre feito pelas agremiações espíritas. Venho animar essas criaturas, venho encorajá-las. Se vos lembrardes de mim, haveis de saber quanto sofri, moléstia incurável de vez em quando me atacava, não permitindo, sequer, descer uma gota do alimento, e assim fiquei muitos dias. Depois, quando compreendi que a morte se aproximava, não me apavorei, porque tinha fé e aprendera nos livros espíritas, nas preleções de caridade dos meus irmãos, que, mal o corpo bequeasse pelo sofrimento e tivesse de ser entregue à sepultura, o espírito não ficaria em perturbação tal, que não conhecesse em pouco tempo seu estado de desencarnado. Conformei-me, enchi-me de esperança, e vejo que a minha esperança se realizou. Minhas amigas, eu não mereço todo o bem que a providência divina me proporciona. Não sou merecedora dos cuidados constantes que dispensam a meu fraco espírito os bondosos guias. Eles me ensinam, encorajam, encaminham, fazem comigo viagens maravilhosas, que são o encanto dos espíritos desejosos do bem. Levam-me à beira de lagos tranquilos, onde posso ver as paragens belíssimas do além, e ouvir a música celeste. Sempre fui muito devotada a essa espécie de arte. Gostava de ouvir os bons pianistas, apreciava os violinistas exímios,
Agradava-me assistir os grandes intérpretes da música, que aqui me deliciavam o espírito. O canto, por sua vez, também era uma da minha alma. Eu me deleitava de ouvir cantar. Hoje, tudo isso me é fácil. Quando na terra, não me era dado escutar os grandes intérpretes da boa música, naquele tempo, não havia a facilidade que hoje existe, graças ao rádio. Pobre de mim! Era privada desse grande prazer. Agora a sinfonia do espaço é minha. Posso ouvi-la, e o perfume, posso senti-lo. O ambiente leve, eu posso nele viver. E tudo, por quê? Porque eu mereça? Não. Mas porque a misericórdia de Deus é muito grande, sua caridade infinita. Ele levantou a pobre Ismênia do nada, e a levou para esse meio. Aqui estou, sinto-me feliz, e a minha manifestação tem o fim de encorajar-vos. Há entre vós uma irmã aflitíssima. E tem razão porque a vida lhe tem sido tão dura, tem tido tantas dificuldades, tantas atrapalhações materiais, e não as pode afastar. Causa moral, sofreu, há bem pouco tempo, um grande golpe. A separação foi muito dolorosa, mas eu venho encorajá-la, minha irmã. Tudo isso é da terra. Tudo isso é desta vida de provas, que é necessário passar. Não desanimeis. Continuai sempre boa, fiel, devotada ao trabalho, caridosa, e esperai de Deus, como eu esperei, melhores dias. Como eu sou feliz, meu Deus! Que a vossa graça repouse sobre todas as minhas companheiras antigas, sobre aquele lar onde vivi, sobre o asilo espírita João Evangelista, onde aprendi as grandes luzes, derramadas pelos espíritos do bem. Deus vos guie a todos. Ismênia. Em 1º de setembro de 1937. Reformadores. Paz, meus amigos, paz, meus irmãos. Deus, em sua alta sabedoria e caridade infinita, enviou sempre ao mundo de tempos a tempos, um espírito tutelar que o protegesse, e reavivasse a fé nos homens sem crença. De tempos a tempos um reformador surgia, para com sua palavra vibrante, sua energia vinda do alto, e a sua inspiração igualmente provinda dos mestres do além, dirigir as massas pelas veredas da verdade e da justiça. Sem estes homens, espíritos enviados por Deus nessa missão, o que seria da terra, entregue ao desmantelo, ao desconexo de ideias, à falta de pudor, à falta de critério, ao desacerto em todas as suas ações? O que seria da terra? Deus mandava os profetas, enviava os seus missionários, mensageiros diretos de sua palavra, para mostrarem aos homens transviados o caminho por onde deviam seguir. Mais tarde, o próprio Reformador, Cristo, veio com sua autoridade indiscutível, com a sua presença avivar os bons sentimentos dos homens, despertar-lhes a abnegação, a caridade, a sabedoria e a energia, encaminhá-los por onde eles deviam seguir. Os homens não seguem. São sempre os mesmos cegos. Não aceitam que se arranque a venda que eles próprios têm na vista. Eles têm os olhos cobertos pelo orgulho e vaidade. Eles têm a presunção de maior saber, de maior critério, por vezes criaturas insignificantes, saídas do nada, de onde todos nós saímos, não conhecem sua procedência, não conhecem sua insignificância, não conhecem sua incompetência, e querem fazer sobrepor a palavra renovadora dos espíritos mensageiros do bem, a sua própria autoridade, o seu mínimo saber. Meus amigos, é tristemente doloroso que isto aconteça. Não é raro falando do alto da sua pseudo-sabedoria, procurem destruir aquilo que séculos de trabalho insano têm construído vagarosa e paulatinamente. Ouço por vezes dizerem, como se pode reformar o mundo? O mundo será sempre assim. Não acrediteis no trabalho proveitoso das almas abnegadas, é um sacrifício inútil, exaure-se, fica-se doente, abatido, física e moralmente, sem nenhum proveito. Meus amigos, quando tais palavras ouço, eu domino a impetuosidade no meu ser, para dizer a essa criatura, mansamente,
como é do meu dever, enganas-te, não vês o proveito do sacrifício. Se não vês a colheita desse trabalho exaustivo é porque tu não queres ver. Tu és cego voluntário, entendes que existe tão somente aquilo que teu saber, teu espírito indisciplinado, atesta como tal. Estás na condição daquele que um dia disse, o Estado. O Estado sou eu. Pisava aos pés a sua pátria, as suas leis, a vontade de todos os ministros, as intuições do alto, porque, o Estado sou eu. Estas palavras são apontadas como o perfil de um sábio, de uma criatura bem inspirada. Não, meus amigos, cada qual usa em seu lugar, a inspiração que vem do alto deve ser recebida com humildade. Não há sábios entre os homens, há criaturas bem-intencionadas, desejosas de fazerem o bem, há criaturas bem inspiradas, porque aceitam as intuições dos guias, existem criaturas abnegadas, porque esquecem-se de si próprios, para pensarem na felicidade, no bem-estar alheio, há criaturas, enviadas por Deus como verdadeiros guias da sociedade, para demonstrarem que se pode ser bom, que se pode perdoar, agir dentro da lei divina. Sábios não existem. A verdadeira pátria da sabedoria é lá. Assim pois, devo dizer para esses, que continuam as reformas, pois se elas não fossem feitas, o caminho não estaria preparado para o espiritismo. Deve-se, àqueles que se revoltaram contra o predomínio papal, a chamada para o evangelho, eles foram enviados por Deus para permitirem ao povo a sua leitura, até então trancada, às 7 chaves, por aqueles que não aprendiam, nem deixavam os outros aprenderem. Agora o caminho para o espiritismo foi aberto e ele aí está. Por que não aceitá-lo? Por que não compreender que ele aponta a verdade? Por que não executar aquilo que ele ensina? Por que não recebê-lo? É uma dádiva preciosa do além. Longe disso, o homem se envaidece, julga-se senhor de todos os bons sentimentos e só empresta aos seus irmãos sentimentos vis, ignóbeis. Cautela. Caminhemos para uma época em que procurareis um cristão, e esse será apontado a dedo. Sereis vós um dos tais? Permita o Senhor de todos os mundos, permita Deus, em sua alta sabedoria, e Jesus, em sua caridade infinita, que o rebanho escolhido para guiar o espiritismo na terra, possa dizer em altos brados, se tanto for necessário, eu sou espírita e cristão. Não são incompatíveis as duas crenças, bem ao contrário, uma é complemento da outra. Deus vos guie. Sarto. Em 8 de outubro de 1937. A verdade da fé. Meus prezados amigos, meus irmãos, Deus vos abençoe a todos. Nunca deixeis esfriar na vossa mente a chama da fé, que ela sustente, porque assim tereis seguro um patrimônio espiritual, que podeis conquistar. Nunca deixeis que essa fé se arrefeça, ela aquecerá o vosso coração, o vosso cérebro, alimentará vosso espírito, será, enfim, o farol diretor da vossa vida terrena. Meus amigos, o princípio da fé numa criatura espírita, deve ser imarcessível. Só ela ajudará o crente nos momentos de luta, nas dificuldades que porventura apareçam, para cumprimento das provas. Não julgueis alguém precipitadamente, pelo fato de ter fé diferente da vossa, uma vez que esse alguém absorveu ensinamentos fornecidos por um credo que não é aquele que rege a vossa. O sentimento é tudo. A verdade da fé é a alma do indivíduo, é a vida do seu progresso, e a seiva que alimenta seu espírito. Quantas vezes, dentro de um peito coberto por um burel, alimenta-se uma fé sincera, capaz de sustentá-lo em todas as provas. E quantas vezes, aparentando uma fé singela, simples, mora nesse espírito, nesse peito, nesse coração, o sentimento baixo e vil da hipocrisia. Meus amigos, eu me bato sempre pela sinceridade da criatura. Sede verdadeiros em vossos sentimentos, seja a vossa fé uma realidade, e vereis como todos os vossos caminhos, que os homens não souberam aplainar,
nem vós próprios, serão fáceis de transitar. O homem que não tem fé, ou que simula uma fé que não possui, está sempre ligado aos preconceitos terrenos. Ele precisa da aprovação dos seus gestos, das suas maneiras, das suas atitudes, das suas opiniões sociais, enquanto o homem que se regula pela fé, consulta em sua consciência e vê se a sua vida, as suas pretensões, a marcha dos seus negócios, estão compatíveis com essa fé que ele abraçou. E, se ele vê que assim é, continue o batel da sua vida a singrar as águas encapeladas do oceano. Vivei assim, meus amigos. Formai um perfil vosso, verdadeiramente cristão, formai uma individualidade pessoal. Sede assim, porque assim se exige que o sejais. Às vezes, outras criaturas, cuja fé difere da vossa, veem como aves de rapina, arrancar a preciosa semente plantada no vosso espírito, procurando sorrateiramente substituí-la pelo joio. Não permitais que em campo secreto, vicejam pensamentos que não sejam os vossos, intuídos por espíritos elevados uma vez que é vossa consciência cristã. Procurai viver honestamente, disse o grande apóstolo, e, honestamente, quer dizer dentro da lei da mais restrita moral. E essa moral vos diz que vossa vida deve ser pura, vosso pensamento, sincero, vossa palavra não se deve cingir senão à expressão da verdade. Vivendo desta forma, a vossa fé vos sustentará em todas as peripécias desagradáveis da terra. Quantas cruzes pesadas se tornam leves, porque seus donos têm fé naquele que carregou uma que não lhe pertencia. Quantas lágrimas amargas deslizam por faces, de fontes inesgotáveis de sofrimentos, por criaturas que só procuram aplainar o caminho dos seus semelhantes. Mas essas criaturas sentem fé e compreendem que Deus não permitiria que rolassem dos seus olhos esses fios cristalinos, se não houvesse uma justiça do passado sobre o presente. Assim, meus amigos, tende fé, porque só ela se sobrepõe ao preconceito social, só ela pode proporcionar à criatura humana o verdadeiro roteiro por onde há de caminhar, impávida, de cabeça erguida, sabendo que está dentro do cumprimento da lei de Deus. Deus vos guie e abençoe. Bianca. Em 8 de outubro de 1937. Uma estreia. Deus, nosso Senhor, abençoe a casa de João Evangelista e as criaturas componentes deste asilo, derramando sobre eles os fluidos do seu grande amor. Meus irmãos, meus amigos, entre vós, sou uma estreante. Dou nesta casa, pela primeira vez, a minha comunicação. Compreendo o meu estado, sei que sou um espírito, e desejo o progresso das criaturas humanas, bem como dos seres desencarnados. Atraída fui, esta noite, pela referência feita a mim, quando em espírito ocupava um corpo de carne em vosso meio, na terra em que habitais, no seio de uma família honesta onde fui estimado e que amei com todas as veias da minha alma. Parti cedo, no abor da vida. Muito de bom desejei realizar na terra. Mas, que pode a criatura humana fazer, então vedes anos, sem a experiência própria da idade, sem os conhecimentos da fé consciente? Que pode fazer a criatura ainda incipiente na vida, senão alguma coisa de imperfeito, que o mundo julga de bom? Meus simples gestos, minhas simples palavras, as poucas ações que tive ocasião de praticar, foram todas em conta de boas obras. Não há muito tempo, tive oportunidade de escutar elogios referentes à minha pessoa, elogios suspeitos, porque partiram de um coração que muito me estima e que julgava ao ritmo do meu, de uma criatura que muito me amava, porque o seu sangue era o meu. Minhas amigas, minhas irmãs, devo dizer-vos que, dentro de uma casa espírita, todo o trabalho, por menor que pareça, por mais insignificante que seja, tem valor, se é realizado com boa vontade, com boa fé e sem pretensão de exibição alguma. O trabalho, por mais modesto que seja, tem merecimento aos olhos de Deus, quando parte de um coração bem intencionado, de uma alma que se dedica,
realmente ao Senhor. Vós, pois, os pequeninos, os simples, aqueles aos quais o mundo não concede honrarias, porque não compreende essa espécie de abnegação, consolai-vos e acreditai nas palavras simples que acabo de pronunciar e que repito: vosso trabalho, por mais modesto que seja, é apreciado devidamente por Deus, desde o momento em que seja sincero, verdadeiro. A casa de João Evangelista é um recolhimento espiritual, de criaturas de boa vontade. Aqui se entra, muitas vezes, indiferente ao trabalho material que nele se realiza. Aqui se ingressa, muitas vezes, com pensamentos bem diversos dos que costumam entreter os espíritos bem-intencionados. Mas a assistência espiritual da casa, o modo de vida espiritual dos seres humanos aqui dentro, tudo isso modifica a criatura estranha que aqui penetra e, não raras vezes, seus sentimentos são transformados e ela passa a ser uma da casa. Benditos, pois, sejais vós todos, que pela primeira vez penetrais os umbrais desta casa, benditos sejais. E permita Deus que possais, no futuro, ser elementos de valor aqui dentro, para o adiantamento do vosso próprio espírito e da causa cristã que todos abraçaram. Meus amigos e meus irmãos, não tenho conhecimentos para vos transmitir, sou um pobre espírito desfavorecido, desvalorizado para os homens, mas tenho, dentro de mim, uma fé sincera, uma confiança no futuro do Espiritismo e, em parte, no futuro que espero asilo espírita João Evangelista, porquanto acredito que nenhum dos homens, que o constituem e que considerem os baluartes principais desta casa se afastará do cumprimento do seu dever. Deus vos abençoe e proteja. Não me conheceis, mas sou um dos vossos, porque estei em vosso lar espírita e espero continuar para benefício meu e auxiliar um pouco a obra cristã que aqui se desenvolve. Deus vos guarde. Otília. Em 1º de outubro de 1937. Sobre os passes. Meus amigos, meus irmãos, Deus vos abençoe. Inesgotável assunto, caridade, manancial que não seca, fonte sempre franca de bênçãos para todos que a procuram. Meus amigos, meus irmãos, há, nesta casa, tempo para o exercício da caridade sob suas múltiplas formas. Uma delas, a que me quero cingir neste momento, é a caridade fornecida pelo passe. O passe é poderoso em efeito e concorre para a cura espiritual e material da criatura. Necessita, porém, ser ministrado com a fé e a consciência de um verdadeiro espírita. Já tivemos ocasião de falar perante vós, do passe magnético. Não é dele que trato neste instante, quero referir-me ao passe mediúnico, que o espírito transmite por intermédio do instrumento de trabalho, que é o médium. É desse passe que me quero ocupar. Duas condições essenciais para sua eficácia: a vontade receptora do paciente, a fé naquele que o transmite. O médium que entra para a sessão de passes, sabendo que Deus lhe concede a graça de utilizar-se da sua insignificância para a prática de um ato de tal elevação, deve sentir-se pequenino diante da grande misericórdia do Pai, que, em sua clemência, em sua caridade infinita, concede ao homem crente a graça de receber do Espírito dirigente o fluido que transmitirá ao seu irmão. Da mesma forma, meus amigos, que, para segurar um objeto de valor, delicado pela sua feitura ou pela brancura da sua forma, deveis ter as mãos limpas, a fim de não prejudicar aquele trabalho tão delicado. Assim também deveis ter a consciência em paz e contrita no momento em que ides emprestar o vosso corpo, como aparelho mediúnico, aquele que poderia agir só, não o fazendo simplesmente, porque Deus, em sua clemência infinita, deseja a cooperação dos homens para o benefício dos seres encarnados, seus irmãos. Por isso eu disse, duas condições indispensáveis: a fé da parte do médium, a vontade de ser beneficiado daquele que se aproxima. Todas as vezes que tiverdes de receber passes, meus irmãos, ide religiosamente esperar a esmola que Deus vos concede, e não duvideis,
um instante sequer, de que esse fluido vos pode fazer bem. E vós, médiuns, que agis de boa vontade, fazei a vossa prece, concentrados, e pedi a Deus que vos utilize na prática desse ato de caridade, para o qual vos prestais de boa vontade. Essa espécie de caridade, meus amigos, é uma das mais belas, e depende apenas dos dois elementos que acabei de vos dizer. O fator material, dinheiro, é inútil nesse instante. Pede-se, tão somente, que hajam estes dois elementos de valor da parte do paciente e do ministrante, para que o efeito seja proveitoso. Infelizmente, porém, não é bem compreendida essa caridade, e, não raro, certas criaturas, não por maldade, mas, talvez, por ignorância na matéria, depois de terem tomado um passe com determinado médium, vão, no mesmo momento, pedir a outro médium que lhes ministre também um passe. Isto quer dizer, tão somente, que não acreditam em que o primeiro lhes tenha servido, ou, então, e a teoria de que quanto mais, melhor. Não é assim, meus amigos. Às vezes, uma imposição de mãos feita por aquele que tem fé suficiente para vos beneficiar. Compreendei, o espírito do médium atrai o espírito superior, o guia baixa, desejoso de fazer bem, encontra o médium preparado na disposição de beneficiar o consulente, este vem religiosamente, desejoso de ser beneficiado, a graça de Deus baixa sobre ele. Mas, desde que há falta de religião, desde que há precipitação, desde que o espírito de caridade foge naquele instante, são movimentos no ar, nada mais. Guardei estas palavras para vos dizer, porque, sendo o assunto caridade, entendo que o passe está aí compreendido. Deus vos guarde, Deus vos inspire e vos faça compreender a grandeza dessa palavra sublime que se diz caridade. Paz com todos vós. Bianca. Em 12/10/1937. Um breve retorno à matéria. Meus prezados amigos e meus irmãos, meu espírito, nesta hora, se sente muito comovido, porque vem comunicar-vos algo que interessa de perto a mim, e a vós não será indiferente. Meus amigos, quem viveu na terra e conhece de perto o sofrimento, passando para a vida do além, o repouso lhe é necessário o gozo dessa tranquilidade em que se entra, após o martírio do corpo, na terra, enche-nos de grande satisfação. O mundo, no espaço infinito, é belo e luminoso, enche nossa alma de alegria infinita. Meus amigos, deixar essas paragens e voltar para a carne, é uma expectativa que representa, na vida, um ponto de interrogação para o espírito. É a minha circunstância atual. Deus, em sua alta sabedoria, em sua misericórdia sem par, entendeu que meu fraco espírito pode tornar a matéria, para realizar alguma coisa, que seu guia lhe transmite, e que, no momento, não vos posso declarar. É assim que tenho de voltar ao planeta. Não me encho de tristeza. Tenho apenas saudade do lar eterno, pátria da felicidade que encontrei como espírito. Tenho de voltar à terra, e trago incumbência, que, espero em Deus e no favor dos guias, poder realizar. Voltarei, é da vontade do Pai, que tudo rege, e a obediência dos espíritos deve ser indiscutível. Voltarei. Permita o Senhor que, na terra, eu possa encontrar ambiente propício para a realização daquilo que Deus tem em mim e exige de mim. Terá meu espírito força suficiente para o desempenho dessa missão? Não digo por modéstia fala, mas me sinto tão fraca como espírito. Sinto que minhas forças são tão diminutas, encaro a nova vida que se me apresenta, tão cheia de responsabilidades, das quais não desejo declinar. Peço ao meu Deus, ao meu guia e ao guia desta casa, que acompanhe o meu espírito, nesta volta para o planeta, em que vós habitais, e que a vontade de meu Senhor, seja gravada em minha alma de tal forma, que, nenhum instante sequer, meu espírito vacile no cumprimento dessa missão que trago. Escolhi propositalmente este dia, para dar esta comunicação,
a fim de participar-vos que vou voltar. Não levará muito tempo o meu regresso, isto é, para vós o tempo é contado diferente. Um dia representa um grande tempo, um ano, nem se fala, um século, uma eternidade. Para nós, séculos são minutos, passam depressa. Voltarei e virei à terra, como for da vontade de Deus, realizar alguma coisa de bom. Que eu me encoraje, que tenha disposição para o fazer, que seja um instrumento útil na vinha do Senhor. Orai, neste sentido, meus amigos, para que eu tenha força e venha realmente realizar o que Deus espera de mim. Meus filhos, penso que será esta, realmente a comunicação última que tereis, antes do meu retorno à terra. Penso que será esta a última comunicação, que representa uma despedida. Devo dizer-vos, porém, a última palavra, como espírito desencarnado, não deixeis, jamais, que afrouxe vossa fé, sejam os embates da vida quais forem, tendes sempre ânimo reto, justo, dos verdadeiros crentes. Habituai-vos a ver, em vossos irmãos, quem quer que sejam, espíritos iguais aos vossos. Não há inferioridade, na terra, meus amigos, todos são espíritos que se preparam para evoluir. Vós, se enxergais um pouco mais, é porque aprendestes nas páginas dos livros sagrados, nas explicações que ouvis, e, ao mesmo tempo, tendes vontade de reter as lições proveitosas que se vos dá. Outros deixam que as palavras sejam levadas sem proveito, não as acolhem, vós as guardais, tendes preciosidades guardadas nos vossos espíritos, procurando realizar aquilo que vossos guias vos dizem. Eu não sou um guia, sou um espírito a quem Deus entendeu de confiar uma missão que tem de vir desempenhar entre os homens. Seja feita a misericórdia santíssima de Deus. Deus vos auxilie a todos, e a mim não desampare. Carminda. Em 15 de 10 de 1937. Palavras de um espírito feliz. Desejo a todos os meus irmãos a paz serena que vem de Jesus. Falo aos meus irmãos, às minhas irmãs de sangue, pelo mesmo nascimento, pela mesma filiação. Aqui me tendes, disposto a falar convosco e com todos os irmãos espíritas, que aqui se encontram. Não trago experiências dolorosas a relatar. Trago alegria, satisfação, prazer, que desejo seja comunicado a todos os meus amigos. Meu espírito, graças a Deus, sente-se muito bem no espaço onde se encontra. A magnificência do local tem-me sido revelada pela magnitude e bondade dos nossos guias espirituais. São eles que acompanham os espíritos, servindo-lhes de cicerones, neste mundo infinito, em que todos nós habitamos. Sou feliz, minhas irmãs, muito feliz. Sei que deixei na terra lugar que ninguém preencherá. As mães nunca esquecem seus filhos. Embora tenha irmãos, embora o amor seja repartido com eles, igualmente, na minha parte ninguém tocou. O afeto permanece sincero, no coração paterno, no coração materno, nos corações fraternos. Não sou esquecido, e ainda há bem poucos dias, tive mais uma prova solene de quanto o amor que me consagram é verdadeiro. Nessa criança que baixou ao mundo, nesse espírito que penetrou em nosso lar, e que tão bem recebido tem sido, foi posto meu nome. Agradeço esta lembrança afetiva, e, na medida do meu esforço, da minha pobreza intelectual, da minha fraqueza espiritual, hei de protegê-lo, quanto a mim couber. Minhas irmãs, não vos esqueçais de que a vida, na terra, ordinariamente, representa uma prova. Uma de vós sabe muito bem, porque a sua via crucis tem sido muito dolorosa. Bem jovem ainda, tem tido apreensões muito sérias, e compreenderá, sem dúvida, que um passo dado em falso, no caminho da existência, acarreta consequências muito perigosas. Mas, enfim, nada se pode demover daquilo que o destino traça. Permita a Jesus em sua alta sabedoria, que as nossas crianças, digo nossas, porque são minhas também, pelo sangue, que as nossas crianças possam beber,
nos ensinamentos da doutrina, tudo quanto possa fortalecer seus caracteres, para que se criem homens fortes, compreendendo a noção do dever, desde cedo. Ensinai-lhes, sobretudo, minhas boas irmãs, a serem verdadeiros, inspirai-lhes o horror à mentira. O homem que falta à verdade é um indigno perante a sociedade, e é um pobre perante Deus, espiritualmente. Enriquecei os espíritos dos vossos filhos, ensinai-os a serem verdadeiros e justos. Nunca deixeis que a semente do egoísmo, do orgulho e da inveja encontrem guarida em seus pequeninos corações. É de cedo que se começa a ensinar. Bane de suas ideias quaisquer sentimentos de superioridade sobre os outros. As crianças pobres são crianças também. Ensinai-lhes a amar essas crianças que não têm amigos ricos, porque são pobres, e seus pais pouco têm para lhes dar. Ensinai os vossos filhos, minhas irmãs, na doutrina espírita. Não sejais vacilantes, não sejais daqueles que acendem uma vela, como diz o mundo, para Deus e outra para o demônio. Não sejais destes. A lâmpada acesa em vosso lar seja o farol que é a verdadeira luz do mundo. Fazei dos vossos filhos, homens cristãos. Saúde física, robustez, eles têm, são fortes, sádios, prometem um desenvolvimento precoce. Pois bem, guiai suas inteligências, porque matéria o corpo tem para lhes dar, a fim de que o espírito se possa expandir. Guiai suas inteligências, e mostrai-vos, perante vossos filhos, impecáveis, em toda a extensão da palavra, mulheres puras, para que nunca chegue o dia em que tenhais de baixar os olhos em presença de um filho. Feliz da mãe que pode mergulhar seus olhos nos do seu filho, porque são eles os juízes. Não penseis que eles não entendem o futuro, eles entendem melhor do que vós, porque vieram de lá há muito pouco tempo, enquanto que vós já viestes há muito mais. Eles ainda têm a impressão firme do mundo que deixaram. Que vossos filhos, olhando para vós, tenham prazer de vos ter como mães. E mais tarde, quando homens válidos, robustos, profissionais em qualquer carreira, de que os saberão ser dignos, eles saberão ser homens e vos protegerão, se tanto for necessário. Felizes das mães que veem seus filhos homens, procedendo bem, constituindo um lar, mas não esquecendo aqueles que lhes deram ser. Felizes estas. Que seja assim convosco, minhas queridas irmãs. Levai para os meus, a certeza da minha vida, da minha presença, nesta hora, dizei-lhes que vivo, que os amo, que penso neles e desejo para todos a convicção real de que Deus, ao que promete, não falta, e Ele promete a todos os crentes um mundo de felicidades. Carrega com paciência a tua cruz e reza pela felicidade de teu filho. Não te esqueças de Francisco. Em 15 de 10 de 1937. O delinquente e o seu pecado. Meus prezados amigos, meus irmãos, desça sobre vós a luz que vem do alto. E que as bênçãos inspiradoras de Jesus vos conforte e animem. Não ignorais, prezados amigos, meus irmãos, que a vida no corpo para o espírito, é uma batalha incessante. Livre, fora da matéria, o espírito tem um espaço infinito onde livrar-se, onde aspirar o bem, onde restaurar as forças perdidas. Na carne, o espírito preso, enclausurado, por melhor boa vontade que tenha de agir sempre com acerto, encontra o empecilho que oferece a matéria. É, portanto, uma batalha incessante a vida do espírito prisioneiro. Por que admirar, então, que crentes espíritas resvalem muitas vezes nas tentações? Por que admirar que, no momento crítico em que a treva apresenta seu laço traiçoeiro, almas inexpertas nele se deixem apanhar? Infalível, na terra, ninguém. Infalível, Deus. Porque é a perfeição absoluta de todos os atributos. Resta à criatura humana ter a concepção exata do que lhe ordena sua fé como cristã. É preciso condenar sempre o mal, porque o mal não pode ter adeptos de boa fé. É preciso condenar sempre o erro,
porque o erro é sempre a causa das quedas. É preciso causticar as chagas ocultas das almas tenebrosas, porque delas partem todas as intuições maléficas. É preciso, porém,